tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo que uma das leitoras me pediu nas redes sociais, que é um Maquia e Fala sobre o filme A Cabana. Está passando nos cinemas, eu assisti e ai, que filme maravilhoso, gente, sério, que filme lindo. Então eu vou gravar esse vídeo fazendo esta maquiagem super basiquinha, mas é só pra gente conversar, trocar ideia, bater um papo. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, atendendo aos pedidos de vocês. E é isso, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho e de me seguir nas redes sociais. E claro, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se você não gostou, o que você achou do filme. Me conta que eu vou amar saber, combinado? Vem comigo! Bom, amores, então vamos lá começar a gravar esse Maquia e Fala. E eu já avisei, mas vou avisar de novo, esse vídeo vai ter spoilers, eu vou contar como o filme acontece, porque é muito difícil eu contar o que eu achei sem contar do filme. Então eu vou contar mesmo o que vai acontecer no filme, então se tu quiser tu assiste, se tu não quiser você tá com chance de fechar ainda. Vai, fecha o vídeo se tu não quer saber. Então vamos lá, amores. Eu comecei a ler o livro desse filme quando eu tava no terceirão, ou seja, em 2009, fazem 8 anos que eu ouvi falar desse filme. Só que assim, eu comecei a ler, e se você não entende direito, assim, ele é um filme difícil de entender, um livro difícil de entender, eu vou baixar porque tem um espelho. Combinado, amores? Mas vamos conversando. E eu achei difícil de entender, e aí eu desisti de ler, né, porque eu não tava entendendo nada. Enfim, aí agora que surgiu o filme, eu pensei, bom, eu vou ler porque eu quero saber o que acontece. E eu nem sabia que esse filme era cristão, porque de tão desorientada que eu fiquei quando eu li, assim, eu não identifiquei as pessoas, fiquei bem perdidona, assim. Aí, quando esse filme entrou em cartaz, o pessoal da igreja começou a falar que queriam ir assistir, que era um filme cristão, e a gente combinou de ir todo mundo junto. Enfim, o filme conta a história do seguinte: tem uma família, um pai, 3 filhos e uma mãe, e esse pai vai acampar com os 3 filhos, a mãe não vai junto. E esse pai vai acampar com os filhos, assim, tipo num camping, assim, alguma coisa assim, bem legal. Aí ele sai, tipo, um final de semana pra acampar com as crianças. E aí tem um lago, então os 2 filhos mais velhos vão passear no lago com um caiaque, um barquinho e tal. E aí, tipo, quando a menina lá do barquinho chama a atenção do pai pra ela ver que ela tava de pé no barco, enfim. Aí, tipo, quando ele dá por si, assim, a menininha, a Missy, que tem 3 anos, eu acho, ou 4, por aí, ela é bem pequenininha, acho que tem 4 anos, ela desaparece, tipo, ela some, assim. E aí todo mundo fica preocupado, onde que tá a menina, onde que tá a menina, onde que tá a menina. Aí eles acionam a polícia, todo mundo começa a buscar pela criança. E eles tentam de qualquer jeito encontrar a menina, só que não tem nenhuma pista, nem nada. Aí beleza, eles vão pra casa e tal, lógico, contam pra mãe que não tava junto, né? E continuam as buscas, até que um policial liga e fala que encontraram alguma coisa numa cabana. Encontraram pistas da morte da menina numa cabana. E aí o pai vai lá nessa cabana e realmente ele encontra o vestidinho que a menina tava, que é um vestidinho vermelho, e encontra marcas de sangue, ou seja, ela realmente foi assassinada naquela cabana. Aí, beleza, passa um tempo assim, e a esposa desse rapaz, no caso a mãe das crianças, ela tem um relacionamento muito íntimo com Deus, e ela chama Deus de papai. E aí passa um tempo e o rapaz, o pai das crianças, agora eu não lembro do nome dele, Mark eu acho que é, Mark, alguma coisa assim. Vamos chamar ele de Mark, não sei se é bem isso, mas enfim, Mark, alguma coisa assim. Aí o Mark,
recebe pelo correio. Ele vai assim naquela caixinha do correio que tem nos Estados Unidos, que é na frente de casa, igual do The Sims, eu acho a coisa mais fofa. E aí ele vê ele recebe uma cartinha, um bilhete, na verdade, escrito: espero você na cabana, assinado papai. E até ele vai no vizinho dele, questionar o vizinho dele, achando que foi o vizinho dele que tava de brincadeira. Porque a menina morreu naquela cabana, então ele achou que eram os vizinhos que estavam de zoação com a cara dele. E aí o vizinho fala: meu Deus, eu nunca iria brincar com isso, né? Só que o problema é que quem deixou, tipo, tava nevando muito. E quem deixou o bilhete não deixou pegadas na neve. Tipo, ele não conseguia saber quem levou por isso. Quem levou o bilhete lá por isso. Porque não tinha pegada na neve, não tinha nada. E aí ele começa a se questionar. E ele decide ir pra essa cabana. Só que aí ele pega uma arma e ele vai armado. Porque ele decide ir lá pra matar o assassino. Ele acha que é o assassino que tá chamando ele. Ele vê que tá assinado por papai, ele até se questiona se de alguma forma Deus iria mandar esse recado pra ele, mas sem entender nada, ele acha que é o assassino e ele pega uma arma e vai pra cabana. E aí ele chega lá na cabana e realmente ele vê tudo destruído e tal, e continua lá as marcas de sangue da menina, mas ele não encontra ninguém. E aí quando ele tá indo embora, eu já dou o meu parecer, tá? Deixa eu só contar a história pra vocês entenderem, daí eu já falo o que eu achei. E aí, quando ele tá indo embora, ele vê, tipo, um rapaz chegando na cabana. E aí, quando ele vai, tipo, pra atirar no rapaz, o rapaz vira, assim, tipo, na maior serenidade do mundo e fala: tá frio aqui fora, né? Vamos lá dentro que a lareira tá acesa. E aí ele volta pra cabana, e quando ele volta, a cabana tá linda, toda mobiliada. Então aonde aquele rapaz vai andando, que o rapaz é Jesus, gente, o rapaz é Jesus. E aí onde o rapaz vai andando, tipo, vai saindo a neve e vai clareando tudo, sabe? É maravilhoso, é lindo. E aí quando ele chega lá, tipo, a cabana tá toda mobiliada, tá toda maravilhosa. E ele chega lá, ele encontra uma senhora negra e gorda, uma mulher, e essa tem sido a maior crítica do filme, né? E ele encontra também uma orientalzinha, uma menininha assim, uma moça orientalzinha. E aí então ele percebe que a senhora negra é Deus. E a orientalzinha é o Espírito Santo, e o rapaz que ele encontrou lá fora na neve é Jesus. E essa tem sido a maior crítica do filme. Por que Deus é representado por uma mulher negra e gorda, né? Porque todo mundo espera que Deus seja homem, todo mundo espera que Deus seja um cara bonito, que Deus seja o maioral, né? E isso que é mais maravilhoso. Só que tem um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês, que é uma das primeiras cenas do filme, que o Mark, o pai das crianças, quando ele era pequeno, ele apanhava muito do pai dele. O pai dele batia na mãe dele e batia nele. Então ele não tem referência nenhuma paterna, e ele não tem referência nenhuma do que é ser pai. Ele não teve um pai porque o pai dele batia nele, e ele cresceu com isso na cabeça. Então se Deus se apresentasse pra ele como homem, ele não ia aceitar, ele não ia querer entender aquilo, sabe? Porque ele não teve referência paterna, ele não teve pai. Pra que ele ia querer, ele ia associar, tipo, se meu pai, que é meu pai, me abandonou, por que Deus não vai me abandonar? Por isso que Deus se apresenta como uma figura materna, como uma senhora. E aí, como eu disse, é a maior crítica do filme, porque Deus se apresenta como uma mulher. Só que, meu, Deus é Deus, ele pode se apresentar do que ele quiser, entendeu? E eu achei isso maravilhoso. E tem cada frase no filme que eles falam que eu fico tipo: ai, Jesus, volte logo, sabe? Tem uma frase que Deus, né, que a senhora fala, que ela fala assim: quando vocês entenderem que vocês vieram ao mundo para ser amados. E aquilo encheu meu coração, porque eu vi muito Deus falando aquilo, sabe? Tipo, vocês vieram ao mundo para ser amados, é só isso que vocês precisam entender. E muitas pessoas não entendem, sabe?
Então a gente tá assim no maior índice de depressão do mundo e eu tô ficando apavorada com o tanto de pessoas que estão se matando, com o tanto de pessoas que estão destruindo a própria vida. E aí eu vejo que Deus olha pra ele e fala: você só tem que entender que você veio ao mundo pra ser amado. Meu, aquilo encheu meu coração, eu chorei que nem uma condenada o filme inteiro, porque é lindo, sabe? Lindo, lindo, lindo. E aí, ele fala assim: tá, mas eu sou obrigado a ficar nessa cabana? Tipo, por que eu tô aqui? Eu sou obrigado a ficar aqui? E aí Deus fala que não, que de forma alguma ele é obrigado a ficar lá, e que ele só quer que o Mark fique lá se ele realmente quiser ficar lá, porque ele não tá interessado em prisioneiros, ele tá interessado em filhos. E eu acho que é isso que Deus quer da gente. A gente não é obrigado a seguir Deus, a seguir Jesus, né? Só que por isso mesmo, a gente não é obrigado a isso. Deus não tá interessado em prisioneiros. Deus não quer que a gente seja prisioneiros deles, mas ele quer que a gente esteja com ele por amor. E aí o Mark pergunta: mas por que eu vim nessa cabana? Por que você me trouxe aqui? E aí Deus responde: é porque foi aqui que você ficou preso. Né? Então, desde que a filha dele morreu naquela cabana, a vida dele virou um tormento, ele não consegue ter paz, ele não consegue ter alegria, aquela dor de ter perdido a filha consome a vida de Mark. E por isso que Deus chamou ele lá. E é por isso que muitas vezes Deus toca na nossa ferida que mais nos dói. Porque é naquela ferida que a gente ficou preso. E é naquela ferida que precisa ser curada. Então eu achei maravilhosa a forma com que o filme foi mostrado. E claro, ele não consegue perdoar tanto o pai dele, que batia na mãe e nele, ele também não consegue perdoar o assassino da filha dele, né? Meio óbvio, assim, na nossa cabeça de humanos, né? De meros pecadores. E aí, Jesus fala pra ele subir uma escada e que lá no final da escada ele ia encontrar alguma coisa muito importante. E aí, quando ele sobe naquela escada, ele encontra uma mulher que é a sabedoria. E aí a sabedoria começa a conversar com ele e tal. E a sabedoria fala: eu preciso que você escolha entre os teus 2 filhos que estão vivos, que ele tem um menino e uma menina mais velhos, que não tinham falecido, né? Preciso que você escolha entre os teus 2 filhos, que um deles vá pro inferno. E a sabedoria coloca o Mark como o juiz da situação. Como ele tem que escolher os filhos dele que vão pro inferno e os filhos dele que vão pro céu. E o Mark fala: não tem como escolher porque eu amo os meus 2 filhos e eu não quero que nenhum deles vá pro inferno. Por pior que eles errem, por pior que eles sejam, por maior que sejam os pecados dele, eu não quero condená-los. Eu quero que eles vão pro céu, meus 2 filhos, porque eu amo eles. E aí a sabedoria fala: pois é isso que Deus tem que fazer. E você quer que o filho de Deus, que é o assassino da tua filha, vá pro inferno. Mas como que Deus vai mandar pro inferno alguém que ele ama tanto, que ele ama assim como você? E aí ele fala: eu não quero mais ser juiz. Tipo, ele não quer mais, assim, ter que decidir sobre a vida das pessoas. E aí a gente para e pensa no tamanho da responsabilidade que Deus tem sobre a vida das pessoas. Porque ele é um pai maravilhoso e ele é o pai das misericórdias. Então, imagina como deve ser difícil pra Deus ter que julgar isso. Ter que você ou condenar o seu filho pro inferno pelas atitudes que ele teve durante a vida, ou salvá-lo e levá-lo para o céu. E aí ele começa a perceber que realmente talvez o assassino, claro que ele errou, mas ele é digno de perdão, assim como todos nós. E aí, tipo, finalmente, assim, depois de muita conversa, ele consegue perdoar o assassino consegue perdoar o assassino que matou a Missy, né, que é a menininha. E depois ele encontra o pai dele também lá no céu. Ele encontra, tipo, espírito de luz, assim, sabe? Se vocês assistirem o filme, vocês vão entender. E aí ele conversa com o pai dele e ele perdoa o pai dele. E por isso ele consegue se livrar dessa dor, ele consegue se livrar dessa amargura, dessa angústia que ele vivia. E aí, de repente, na porta aparece um velho, tipo um velho homem, em vez de uma senhora, aparece um senhor barrigudo, assim, coisa mais engraçada.
E é Deus. Mas por que Deus está agora em forma de homem? Porque agora o Mark já tinha perdoado o pai dele. Então agora ele já teria uma referência paterna. Então ele já pode ver Deus como homem e não apenas como mulher. Porque antes, se ele visse como Deus, ele remeteria as lembranças ruins que ele tinha do pai dele. E depois que ele perdoa o pai dele, ele já pode ver Deus como uma referência paterna realmente. Porque ele chamava de papai. E aí ele entende que papai realmente é um homem. Mas isso, tipo, é muito relativo e muito de menos, assim, porque Deus é Deus, ele pode ser qualquer coisa. Então, se ele quiser se apresentar numa figura de senhora, de jovem, de mãe, de qualquer coisa, ele pode, porque ele é ele. E a multiforme graça de Deus alcança o coração de todos. E isso que eu achei muito legal. Aí depois que ele perdoa e tal, aí tipo, ele vê a Missy, que é a menininha, ele vê que ela tá feliz e ela tá brincando com Jesus. E aí ele vê que ela realmente tá bem, que ela realmente tá feliz, e ele consegue, tipo, descansar, consegue aliviar o coração de saber que ela não tá sofrendo, de saber que ela não tá mal. E eu achei o filme, assim, incrível, ele trabalha essas feridas que a gente tem de uma forma muito bonita. E uma vez eu ouvi uma frase que diz que a ferida que mais te dói é aquilo que Deus vai tratar em você para que você consiga tratar em outras pessoas. Então, por exemplo, sei lá, se você perdeu um pai, por exemplo, e de alguma forma isso te dói muito, ou você não consegue perdoar o seu pai, ou você não consegue esquecer de alguma coisa que seu pai fez, é nessa ferida que Deus vai trabalhar para tratar a tua ferida, para que através disso você consiga ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema que você tem, porque você sentiu aquela dor, você sabe que aquela dor é real. Então é muito mais fácil, por exemplo, alguém que já passou por algo conseguir ajudar alguém que está passando do que alguém que nunca passou. E isso que eu acho incrível. E aí, é aí que eu te pergunto, aonde foi que você ficou preso? Aonde é que tá a sua dor? Aonde é que tá a sua angústia? Aonde é que tá a sua falta de perdão? Né? Porque é muito importante que a gente consiga sarar essas feridas do nosso coração, mas dói, claro que dói, porque é uma ferida que a gente tentou fechar, mas que não foi fechada. E que Deus vai continuar trabalhando nela até que a gente consiga realmente fechar aquela ferida e através disso conseguir ajudar outras pessoas também. Então esse é mais ou menos o meu parecer sobre o filme. Tô gaga. Esse é o meu parecer sobre o filme. Eu achei muito bom, muito legal mesmo, maravilhoso. E deixa eu passar batom. E eu acho que é isso. Eu gostei muito do filme. Ele trata, assim, de uma maneira maravilhosa. Só que talvez, se você não for muito ligado a esse negócio de acreditar em Deus... Eu não gosto de dizer religião, porque Deus e Jesus nunca e nunca foram e nunca vão ser uma religião. Então eu não gosto de falar, se você não for religioso, porque eu também não sou religiosa. Eu não tenho uma religião, eu sigo Jesus e só. Então, se você não segue Jesus, talvez fique um pouco mais difícil de você entender o filme no começo. Mas, enfim, se você gostou desse vídeo e mesmo cheio de spoiler, assista o filme, vale muito a pena, é maravilhoso. E eu acho que sim, Deus realmente tem que nos tratar, Deus tem que curar as nossas feridas, Deus tem que mexer lá no fundo, tem que doer, tem que sangrar, mas vai ser curado dessa forma. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar dos 500 milhões de spoiler, eu mais contei o vídeo do que comentei, mas é a minha maneira de falar o quanto eu gostei, o quanto mexeu comigo. Eu chorei muito nesse filme, porque eu imaginava muito Deus falando aquilo pra gente, né? Tipo, ah, você nasceu pra ser amado, é só isso que você precisa entender. E eu ficava, tipo, imaginando que Deus falando isso pra gente mesmo, sabe? Como uma pessoa física, como uma senhora, como uma mãe, falando isso pra gente. Você só veio ao mundo pra ser amado. E eu achei, tipo, ai, que lindo, né? Então, realmente é maravilhoso. Se você ainda não assistiu e mesmo com tantos spoilers você quer assistir o vídeo, fique à vontade, o filme é lindo, tá passando nos cinemas. E acho que é isso.
Me sigam nas redes sociais, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo. Um super beijo, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.